Muito boa noite, paz seja com todos. Estamos aqui mais uma vez com o programa Quadrangular. Uma história, um legado, uma história aqui no Brasil desde 1951, no mundo desde 1922. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem realizado grandes coisas, grandes maravilhas, grandes bênçãos têm acontecido na Igreja do Evangelho Quadrangular. E hoje eu tenho um convidado especial aqui, meu amigo. A Bíblia fala que existem amigos mais chegados que um irmão. E eu tenho aqui, além de um amigo, eu tenho um irmão. Reverendo Nilo Rui, que ele é o superintendente de Porto Alegre 2, aqui da região, onde nós estamos com 5 regiões. Porto Alegre 2, o Nilo, perdão lhe chamar assim, carinhosamente, mas o reverendo Nilo, ele é o nosso superintendente aqui. E ele acompanha a igreja, né, reverendo Nilo? A igreja já há muitos anos. Primeiro, eu quero te perguntar, reverendo Nilo, qual é o número do teu prontuário? Olá a todos, boa noite, que Deus os abençoe, no nome de Jesus. É um prazer enorme estar aqui, participar desse programa, juntamente com meu colega e amigo, chegado do coração, também superintendente, o reverendo Paulo Sérgio. O meu prontuário é 212. 212. Para você ter uma ideia, e para você aí também ter uma ideia, o meu é 15.658. E nós já estamos com um prontuário de 76 mil para cima. Fizemos parte Você tem uma história na Quadrangular. São Paulo, Rio Grande do Sul. Quais os outros estados que você passou, Nilo? Dom Pedrito, passei por Uruguaiana, Santana do Livramento, abrimos obras, Quaraí, divisa do Uruguai, Artigas, lá abrimos obra também em Artigas, Quaraí, batizamos lá várias pessoas. Né? Sou natural de Guaporé, me criei, vim com meu pai pequeno para Grande Porto Alegre, tempo dos bondes, né? Que se assustava com os bondes e tudo. E estamos aí, fazendo parte da história da Igreja Quadrangular. Eu nasci para crer, eu sou quadrangular, sempre fui. Foi a minha primeira igreja do coração, de amor, em Caxias do Sul, onde eu me converti, que eu trabalhava no banco, o antigo banco mercantil, né, que se tornou o Unibanco, e eu me converti lá no tempo dos Miranda, Dirceu Miranda, Olavo Miranda, e eu estava em férias, fiquei hospedado na casa de um amigo, e a mãe desse meu amigo ia na igreja, numa tenda, e ela um dia me convidou, e Deus me deu essa oportunidade, essa vontade de ir participar num terreno lá onde estava a tenda, e onde Deus falou muito comigo. Deus usou um dos missionários para revelar a minha vida, falar de mim, e que eu tinha um chamado, e eu não sabia de nada, né? E naquela noite, eu não dormia a noite inteira, me virando para o lado esquerdo, para o lado direito, e Deus não me deixava dormir, dizendo que Ele precisava de mim para pregar o Evangelho. Glória a Deus. Que eu me tornaria um homem ganhador de almas, né? De peixe, de almas para Jesus, e estava me dando um dom, um ministério, que eu não saberia de nada, mas que o Espírito Santo ia me ensinar tudo o que eu deveria fazer. É coisa linda, coisa maravilhosa. Quanto tempo de conversão, Nilo? 56 anos. 56 anos. Quanto tempo de quadrangular? De quadrangular, foi praticamente a minha vida. Com menos de 17 anos, eu entreguei a minha vida para Jesus, me converti e nunca mais abandonei esta igreja. Amém. Que é do meu coração. E na verdade, eu sempre falo para os pastores que quem é quadrangular,
que recebe a igreja, os mandamentos, os estatutos desta igreja, que conhece ela a fundo, não se adapta em outra. É muito difícil se adaptar em outra. As raízes que são criadas dentro de nós. E nós precisamos de raízes. E a nossa igreja é uma mãe, né? Com certeza. É uma mãe, ela nos dá liberdade para trabalhar. Com certeza, é o que eu acabei de falar. Isso não é difícil se adaptar. A hora que a gente conhece várias igrejas, andei por várias, a convite, etc., por algumas outras, em lugares. Quando cheguei em São Paulo, eu não tinha uma igreja quadrangular onde eu estava próximo. Porque ela é grande, está em tudo que lugar. Às vezes tu está num bairro que não tem. Não tem. E aí a gente acaba frequentando uma para não deixar de se alimentar, né? Que o cristão, ele precisa ouvir a palavra que está dentro da casa do Senhor. Ele precisa ter cobertura. Mas não é a mesma coisa. Pastor Serginho, não é a mesma coisa. E não é mesmo. Eu tenho 53 anos de idade. E desde que eu me conheço por gente, eu nasci num berço evangélico, meu pai pastor. Um belo pastor, presidente da Quadrangular. E sabe que a gente viveu uma história com ele, viveu um legado com ele. E sabe que tudo que nós passamos, tudo que a gente viveu com o pastor Solon, como família, com o ministério, com a família sacerdotal, nós passávamos tudo de novo, porque essa igreja é uma igreja acolhedora, é uma igreja que nos ama, que nos cuida, né? É uma igreja que cuida de nós. Então, eu creio que você viveu isso, você participou desse momento, né? Com certeza. Então, Nilo, me diz uma coisa, me perdoe eu te chamar assim de novo, Nilo, por favor. Mas me diz uma coisa, como ministro do Evangelho, quanto tempo tu já tem como ministro, que é na nossa hierarquia da Igreja Quadrangular, obreiro credenciado, aspirante e ministro. Como ministro, quanto tempo tu tem como ministro? Estou chegando aos 50 anos. 50 anos? 50 anos, acho que falta um ano e um pouquinho para completar os 50 anos, que com certeza vou ser chamado na convenção e ser homenageado. Sim. Como eu já fui lá mais de uma vez, na convenção nacional, pelo nosso querido e amado presidente, pastor Mário, do Conselho Nacional. Eu ganhei prêmio, placas, etc., pelos tantos anos de ministério. Aos 50 anos estou chegando, que é tanto de aspirante, de obreiro credenciado, né? E depois tem o contar a ministro. Então estou chegando a casa então, já. Isso 50. Quer dizer que como ministro tu está chegando nos 50. Sim. Como obreiro, dentro do nosso estatuto, são 4 anos para passar aspirante. Sim. Então tu já tem 4 anos de obreiro credenciado. Com certeza. Para passar a ministro são mais 2 anos de aspirante. Então tu já tem 6 anos, mais os 50, são 56 anos 56. De Igreja do Evangelho Quadrangular no Ministério. Tempo da Cruzada Nacional de Evangelização. Esses dias o presidente até estava comentando. Uma coisa eu sei, que eu nunca fui cruzeiro, sempre cruzado. Sempre cruzado. Graças a Deus. O presidente estava conversando, né, a gente falando algumas coisas, missionário Solon, ele disse assim, agora quando nós estivemos em São Paulo, lá na Praça Olavo Bilac, e ele lembrou, você deve lembrar isso também, aqui era feito a convenção nacional. Sim. Com 50, com Sim. 60, com 100 pastores, Sim. 200 pastores. Sim. Hoje, o nosso ministério não comporta. Com certeza. Dá. Tanto é que nós fizemos em Itajaí, onde mais de 10 mil obreiros, aspirantes e bem ministros, mais. Bem mais. Tanto é que a última convenção, eu acho que deveria ter quase uns 15 mil. Olha, se não fora a inscrição, porque a inscrição estava chegando a 18 mil, né? Então, muitas vezes eu presenciei, eu viajei com o falecido presidente, que é o Jorge Russer Faulkner, o falecido Tavares, que viajava direto como secretário executivo, Dr. Jaime Palherim também,
né? Então eu sou dessa época toda, até alguns anos, outros antes, né? Então, que ali na sede em São Paulo, Olavo Bilac, número 90, Santa Cecília, São Paulo, né? Ali inclusive na sede nacional em São Paulo, Olavo Bilac, se converteu aquele famoso cantor Tony D'Amito. Sim. Né? Não vai embora, meu bem, etc. Né? Ele cantava e ele se converteu ali naquela sede estadual que ele canta, tem muitos hinos dele ainda. Ele já faleceu, cantou em Camboriú, Gediãos, etc. E converteu-se na Quadrangular. Ele comia na minha casa, tomava café e até dormia na minha casa. Agora eu quero assim, ó, falar diretamente para a câmera que está nos focando aqui. Nós precisamos respeitar a história daqueles que molharam os pés primeiro, para que o mar pudesse se abrir. Reverendo Nilo... E o Rio Jordão está por aqui. Está por aqui. Reverendo Nilo, missionário Solon, que hoje é o nosso presidente aqui no estado. Com certeza. Jaime Palharim, que ele citou aqui. Faulkner, qual que é o outro? Tavares. Precisamos respeitar. Foi e é um legado que está sendo deixado para nós. Eu já tenho um tempo, já vou há mais de 15 anos como ministro do Evangelho. Então, esses que estão chegando agora para conhecer, para saber, por isso que eu fiz questão, reverendo Nilo, de te trazer aqui para gravar hoje. Amém. Para que nessa terça-feira as pessoas possam ver o legado que você deixou, acompanhando, e aquela pergunta fatídica, não sei se é assim que a gente fala, né? Mas aquela pergunta histórica, que não quer calar, onde o nosso presidente nacional ele pega e fala: cadê o Nilo? Onde está o Nilo? E o Nilo, ele... Essa valeu, valeu. Porque nosso presidente nacional tem um carinho muito grande pelo reverendo Nilo. Toda vez que ele chega aqui, pergunta pelo reverendo Nilo, lá no Nacional, na convenção nacional, ele perguntou pelo Nilo: cadê o Nilo? É uma história, é um legado, e nós que estamos chegando, vocês que estão chegando aqui, precisa respeitar esse legado. A história, o sacrifício, os pés que foram molhados, o preço que foi pago, a história que esse homem que está aqui do meu lado está fazendo, fez, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas fora do Rio Grande do Sul também. E continua. Me perdoe, Nilo, a minha indiscrição, e se você não quiser responder, não responda, mas qual é a sua idade? Hoje 77. 77 anos, e tem muitos que dizem: eu vou me aposentar, e deu para mim, acabou, não quero mais. 77 anos, é superintendente, é pastor de uma igreja, ele está lá dando atendimento e superintendendo, como o nosso presidente fala aqui, né? É preciso superintender. Esposo, pai de família. Esposo, pai de família, né? Um legado. Avô, né? Então, é preciso respeitar, né, Nilo? Com certeza. Pastor Serginho, com todo respeito à sua pessoa, eu tenho que me conter para não molhar meus olhos com lágrimas. Tenho que me conter, porque vale a pena servir a Deus. Vale a pena. Como tem um hino que se canta, que vai valer a pena. Vai valer a pena, porque um dia tu vai encontrar com o Salvador e vai ver que valeu a pena você servir a Deus, dar a sua vida. Eu tenho muitas coisas, não posso contar num programa só, como disse o reverendo Sérgio, da minha história, por onde eu passei, por tantos lugares, o legado, porque eu já passei fome, sim, eu já tive problema de roupa velha, que não podia nem subir o ônibus, que rasgava as calças, a minha camisa, o colarinho, era dobrado do avesso por uma costureira para poder usá-la novamente. Hoje não, eu tenho sapato que eu não usei, terno que eu não usei, camisa que eu não usei, camisa até que estraga, que eu não uso dentro do roupeiro. Algumas eu dou para as pessoas, porque é semeando o que tu colhe.
Se tu não semeia nada, tu não colhe nada. Essa é a lei de Deus. Se tu dá, estende a mão, se tu abençoa, a recompensa vai vir. E uma palavra que eu nunca esqueço, vivo com ela no meu coração. Davi disse: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo nem sua descendência mendigar o pão. Aquele que serve a Deus não mendiga o pão. Tu pode passar por um momento de prova. De prova tu pode passar, de provação que Deus vai te provar, como provou os profetas Moisés e prova quem Ele quer. Mas Ele não vai deixar faltar nada para você. Ele, na hora certa que tu precisa, Ele vai chegar. Ele nunca chega atrasado. Deus sempre chega na hora certa. E reverendo Nilo, quantas vezes, como você falou, passou fome, investiu na igreja? Com certeza. Hoje nós vemos muitas aí vezes obreiros passando, né, na convenção, querem abrir uma igreja, chega no conselho. Quanto é que o conselho vai me ajudar? Quanto é que vai me pagar de salário? Quanto é que vai me pagar de salário? É, chega lá para o superintendente, né? Chega lá para você, chega para mim e diz assim, tá, mas quanto é que arrecada a igreja? Né? E já não é mais aquele amor por almas, parece que é uma negociação, parece que essa chama uma coisa, não pode comércio apagar. não pode essa apagar. Chama não pode apagar. Então, para a gente encerrar aqui, reverendo Nilo, eu quero que você, já deu um recado aqui, mas que você se dirija àquela câmera lá e dê um recado para esses que estão chegando agora, da tua experiência, quem sabe um versículo, quem sabe uma palavra. Manda um recado para o pessoal que está assistindo ali, o que você pode deixar para nós, lá para aquela câmera. Pastor Serginho, eu teria muita coisa para falar. Eu andei também, que eu esqueci, tem tantas coisas que eu não vou lembrar tudo agora e não dá para falar tudo em 30 minutos. Mas eu andei com meu sapato furado, com o jornal por dentro, papelão, e ninguém notava. Lustrado por cima, mas furado por dentro. Mas a chama estava dentro do meu coração. Muitas vezes eu entrava em casa para orar por família, e tirava o sapato, ia com o sapato na mão, remagava as calças por causa do barro. E antes de sair da casa, Deus disse: deixa tudo que tu tem no bolso para a família. E eu já não tinha quase nada. E eu às vezes perguntava: é Deus que está falando ou é o diabo? E Deus dizia: deixa tudo que tu tem. E eu deixava. Lá na frente, Deus me dava em dobro. Deus, quero que você lembre de uma palavra aqui tão simples, mas tão importante. Deus não fica devendo nada para ninguém. Eita glória! Deus não fica devendo nada para ninguém. Não esqueça dessa palavra. Ele sempre vai te dar em dobro de recompensar. Jovens que estão chegando agora, bem colocado a palavra do reverendo Serginho, o legado dos antigos, os anciões, os que já passaram. Eu lembro de uma música, pastor Serginho, que tu vai lembrar, que aquele cantor cantava. Lembra daquela escola, daquela rua? Fui eu que ajudei a construir, não é? Então lembra daqueles que já passaram primeiro de você. Por isso que nós temos esse legado hoje, a igreja formado, graças a Deus, os nossos presidentes, pastor Mário, pastor Solon Soares. Olha o legado do pastor Solon Soares, como muitos me tratam de dinossauro da quadrangular. O pastor Solon também, o pastor Solon que começou com isso, o Nilo é um dinossauro da quadrangular. Agora eu lembro que na última metropolitana, dois casais vieram me cumprimentar, o dinossauro da quadrangular. Então, meus queridos amados, quero deixar um versículo no Salmo 34, bem simples, mas tão importante o conteúdo. 34, versículo 18, que Deus procura os mansos de coração, os humildes de coração. Leia na sua casa, leia na sua Bíblia, 34, 18, aqueles que são mansos e humildes de coração, porque esses verão a Deus e terão parte com Deus. Mas os tristes, os contritos, os abatidos, a Bíblia diz que o Senhor alegra os corações dele, transforma os corações. E nos tornamos como Jesus, não é? Que nós somos parecidos com Cristo e temos que ser. Aonde nós andarmos e aonde nós estivermos,
nós que sejamos sempre luz. Nós somos uma luz para brilhar no caminho, no campo, na vida de outras pessoas. Se tu uma bênção, no nome de Glória Jesus. a Deus. Nós não Obrigado podemos por essa encerrar oportunidade. Muito obrigado. sem a nossa frase aquela. Os dois Sinto- dedinhos no coração. Ó, sinto que te amo. Vamos de novo? Sinto que te amo. Aprende isso. Interessante que eu comecei em Pelotas com o bispo de Ângelo lá e pegou. E aqui pegou também. Glória a Deus. E você que está nos assistindo e nos ouvindo também, juntamente com o bispo Serginho, muitos de vocês não nos conhecem, mas venha nos conhecer. Venha até a nossa igreja, venha nos conhecer e teremos o prazer de dar um abraço em você e dizer: sinto que te amo. Amém. Eu que agradeço, reverendo Nilo, muito obrigado pela sua disposição, pela sua disponibilidade de estar aqui. Quantas coisas para fazer na região, agora você estava com o telefone, trabalhando na região e tudo mais, e você arranjou esse tempinho para estar com a gente aqui. Muito obrigado, quero agradecer a Tássia, a Júlia que estão aqui nos Eu que auxiliando, agradeço. né? Que sem esse pessoal aqui a gente não faz nada, né? Secom Verdade. aqui, Ela uma foi equipe- profissional. Sim. Ela pegou meu celular lá pro... Nós estamos ouvindo, como diz o pastor Mário, não tem nada que esconder. Ela pegou, veio agocadinha, pegou. Você é uma profissional? Meu Jesus. Deus Benção, né? abençoe. Então a gente está muito bem assessorado aqui, agradeço mais uma vez, mando um abraço para a pastora Liz, para sua Será família, dado. para sua região lá, e quero que você compartilhe essa programação. Toda terça-feira nós estamos às 21 horas com uma programação Quadrangular RS. Compartilha, é um legado, é uma história. Deus vai falar com outras pessoas através da história do reverendo Nilo. Amém? Eu gosto muito de sentar, de estar com ele, de aprender, de conversar com o reverendo Nilo, porque ele inspira pessoas e ele ensina também muito. Só nesse sinto que te amo, ele já está ensinando muito. Um beijo no coração, Deus abençoe, Beijo a fiquem com todos. Deus, boa semana. Sinto que te amo.